Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Opa, tá todo mundo acordado aí? Amém. Tu com o seu irmão do teu lado, pergunta para ele aí, ó, tá acordado, irmão? Tá ligado? Tá todo mundo acordado aí? Glória a Deus, que manhã abençoada, que tempo precioso na presença de Deus. E eu, chegando aqui, eu pude sentir o clima, de um acampamento. Pude relembrar a nossa época de jovem, que a gente frequentava os acampamentos, rever pessoas tão especiais, amigos que fazem parte da nossa história. E assim, a galera da zoeira tem que ter no acampamento, a galera da zoeira, isso faz parte. Essa comunhão, essa coinonia, que bênção. E ao mesmo tempo tem aquela saudade bate, mas também você olha, você vê assim, olha, eles permaneceram. E dizer que vocês permaneceram, todos, a maioria que eu conheço aqui, dizer para vocês que não foi fácil chegar até aqui. Foi fácil chegar até aqui? Entre percas, dificuldades, lutas, batalhas enfrentadas no dia a dia. Só que nós temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque eu vejo hoje, aqueles que faziam parte da nossa época do acampamento, hoje são pais, que conduzem os seus filhos. Então nós temos essa responsabilidade de deixar esse legado para a próxima geração. Deixar aquilo que Deus deixou a nós, confiou em nossas mãos, para essa próxima geração. E isso aqui que nós estamos vendo, pastor, é algo tão raro. Acampamento com famílias, com pessoas. Hoje em dia as pessoas não se reúnem mais, As igrejas, elas tentam fazer os acampamentos, mas parece que o povo já não está mais habituado a essa. Mas aqui, antes de vir aqui, eu comentava com a minha esposa, quando eu disse para ela, olha, eu gosto dos irmãos, porque eles são uma igreja bem raiz, Uma igreja raiz que não deixaram os seus princípios, um povo raiz. E olha que bênção. E hoje nós estamos aqui nessa manhã. Você está me acompanhando, minha esposa, pastora Rose. Estivemos ontem num acampamento também lá em Rio Claro. Ela esteve pregando, eu estive acompanhando ela. E aí hoje ela está me acompanhando. E eu quero ministrar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E aqui eu tenho visto tudo está funcionando, tudo está acontecendo da maneira perfeita, sim ou não? Onde estão as mulheres aqui? Todas as mulheres, vocês podem se colocar de pé? Por gentileza? Embora temos bastante homens aqui também, Eu quero deixar uma mensagem para você, mulher, porque a passagem que nós vamos ler diz respeito a algumas mulheres que acompanhavam e que estavam ali no ministério de Jesus, lado a lado. Vocês têm um papel muito importante, porque cada canto que nós olhamos, em qualquer ambiente, tem um toque feminino. Está me arrepiando falar isso. Eu acredito que aqui foram mulheres, sim ou não? Não é revelação não, irmãos, é excelência. Você percebe, olha lá, enquanto as coisas estão acontecendo aqui, elas estão lá, na cozinha, trabalhando. A logística, irmãos, vocês têm um papel muito importante. Se você observar no ministério de Jesus a importância que as mulheres têm, porque a gente fala bastante de Pedro, de Tiago, de João, a gente fala bastante desses homens. Mas no anonimato, ali por trás de tudo, você sempre vê um toque de excelência das mulheres. Inclusive, uma delas Jesus disse assim, em verdade vos digo, que em todo lugar que esse evangelho for pregado no mundo, o que ela fez será lembrado para a sua memória. Uma mulher, olha nós falando dela aqui, uma mulher que derramou o seu perfume, o seu melhor, que ela viu o melhor que ela tinha. E sabe que os homens que estavam ali, os discípulos falaram? Judas estava ali no meio, falou assim, olha, poderia vender isso, poderia pegar esse óleo, esse vender, e o dinheiro ajudar os pobres. Jesus falou, não, o que ela está fazendo é algo bom, ela está preparando o meu corpo para a morte. Em verdade, eu vos digo, tem em todo lugar do mundo que esse evangelho for pregado, no mundo, irmãos, em todo o tempo, tantos mil anos atrás, e nós estamos falando dela. O que ela fez será lembrado para a sua memória. Sabe o que eu venho dizer para vocês, mulheres? O que vocês têm feito pela sua casa,
que vocês têm lutado pela sua família. Talvez você entrou aqui nessa manhã, mas você deixou a sua casa, deixou um filho, deixou um esposo, deixou uma dificuldade, talvez uma preocupação. Tudo que você está fazendo, Deus vai recompensar, porque o trabalho de vocês não é vão. E saiba que toda a logística da sua casa, da sua família, da igreja, do trabalho, onde vocês estão, ela só funciona porque vocês estão lá. O contexto de tudo sempre vai ter uma mulher, o toque da mulher. Amém? Gostaria de aplaudir as mulheres aqui. Deus colocou isso no meu coração, não sei porquê. Desde casa, o Espírito Santo me incomodou a dizer isso. Por gentileza, tome o seu assento. Onde estão os homens aqui? Pode se colocar de pé, homens também? Por gentileza. A responsabilidade que Deus confiou nas nossas mãos, o sacerdócio. E se você observar na palavra de Deus o papel do sacerdote, que ele sacrificava, que ele oferecia sacrifício, que ele era a ponte do povo para Deus, a nossa responsabilidade como homens da nossa casa, da nossa família, da igreja, porque também aqui eu vejo o toque masculino, eu vejo essas caixas, esses instrumentos. Quem carregou esses instrumentos, essas caixas? Talvez não esteja aqui, né? Aqui? Olha lá. Eu vejo também um toque masculino aqui, ó. Então você percebeu que Deus, ele faz tudo da maneira correta? Vocês têm um papel muito importante em dias difíceis, talvez. Dias que as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você é homem, então. Talvez você pense assim, eu não posso chorar, eu não posso desabafar, eu tenho que segurar firme essa rédea. Deus colocou em você uma grande responsabilidade, mas uma grande unção. Eu tenho certeza que você conduzirá a sua casa ao caminho que Deus tem preparado para a sua família. Não é fácil, porque eu sei que o peso recai sobre o homem. Quando as dificuldades chegam, as contas chegam, a enfermidade chega, o homem tem que estar ali com dificuldade, com enfermidade, ele tem que levantar de manhã, tem que lutar pelo sustento da sua casa. Está ali, o homem está ali. Então vocês são especiais. Deus confiou em suas mãos, em nossas mãos, conduzir uma casa, uma família, um ministério, uma igreja. E se Deus confiou, vocês podem. Nós podemos. Então que Deus abençoe a vida de cada homem aqui, viu? Aplauda a vida dos homens aqui também. Por gentileza, tome seu assento. Nós estamos falando aqui sobre Ele vive, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E esse contexto se encontra, vamos abrir, depois eu vou fazer uma leitura aqui, mas antes, Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 6. Diz assim, todos acharam? Lucas 24, 6 diz assim, ó: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de nós estarmos com tua presença, por cada vida, Senhor, que se encontra aqui. Senhor, eu sei que é um momento tão importante, tão precioso que nós estamos aqui. Eu sei que o Senhor já tem derramado sobre nós a porção do teu Espírito. O Senhor já tem falado conosco desde o início deste culto. E eu sei, Pai, que esta palavra, Senhor, o Senhor tem preparado, Senhor, para nós. Senhor, será um refrigério, um alimento do teu povo neste dia, Pai. Fala conosco, me usa, Senhor, como canal de bênção nesta manhã. É que eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus.
Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O contexto daquilo que nós lemos no Evangelho de Lucas, um pouco antes, se você voltar um pouquinho do texto, vai contar acerca da crucificação de Jesus, do sofrimento, da entrega. E agora no capítulo 22 está narrando a ressurreição. Diga, a ressurreição. Irmãos, e a Bíblia conta que no domingo, pela manhã, as mulheres foram até o túmulo, até o sepulcro, para buscar o corpo de Jesus. E aqueles dias que aquele povo estava vivendo eram dias de desesperança, dias de tristeza, porque você imagina, pessoas que deixaram tudo para seguir Jesus. Se você observar nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai narrar a passagem de Jesus na terra, você vai observar que homens, mulheres que deixaram tudo para seguir Jesus. Imagina aqueles homens que outrora pescavam, irmãos, tinham a sua vida particular, deixaram tudo e seguiram Jesus. Agora, no momento que estava acontecendo, aquele a qual eles tinham colocado toda a sua esperança, havia sido crucificado. Jesus havia sido crucificado e estava morto. E ali estava aquele clima, irmãos, imagina, tristeza, falta de esperança, porque acabou tudo. E essas mulheres, elas vão até o túmulo de Jesus. Mateus, ele tem uma narrativa um pouco mais forte. Se você ler o mesmo texto no livro de Mateus, Mateus vai tratar como um anjo, ele vai trazer várias especificações acerca dele. Já Lucas, ele foi um pouco mais simples, ele disse que eram 2 homens. Mas aqueles homens que estavam ali, ou anjos, como diz Mateus, façam uma pergunta para aquelas mulheres: o que vocês estão buscando? A desesperança daquelas mulheres, mas elas tinham algo no seu coração: honrar. Você pode não entender o contexto, mas sabe o que acontecia no momento? Quando foi a morte de Jesus? Qual dia da semana? Foi numa sexta-feira, né? O primeiro dia da semana aqui era o domingo. O sábado os judeus não trabalhavam. Então imagina, quando aconteceu tudo na sexta, o corpo de Jesus ficaria exposto. Para não ficar o sábado, irmãos, tiveram que tirar o corpo de Jesus às pressas e ser levado ao sepulcro, sim ou não? Então, aquela preparação que os judeus acostumavam fazer, não tinha sido feita. Por quê? Eles preparavam o corpo, perfumavam o corpo, eles envolviam o corpo num lenço de linho, num lençol de linho, e o corpo ele era preparado como sinal de honra àquela pessoa que estava partindo, e também, se você buscar um pouco na história, também minimizava também o odor daquele corpo que estava a tempo exposto ali. Só que com Jesus não teve tempo de fazer toda essa preparação, porque ele foi crucificado na sexta. O sábado não poderia, o corpo iria ficar exposto. Tanto é que José de Arimateia apareceu naquele momento, tudo aconteceu, você já sabe a história. Mas eu quero dizer para você, vamos focar naquelas mulheres agora. A excelência daquelas mulheres naquele momento. Aquelas mulheres entenderam que o corpo de Jesus tinha sido colocado num sepulcro de qualquer maneira. Então aquelas mulheres, elas tinham ido lá com perfumes, especiarias, para perfumar o corpo de Jesus, para fazer aquilo que tinha sido feito, que precisava ser feito. Só que já não era mais tempo de fazer isso, porque isso era antes do corpo ser levado ao sepulcro. Mas agora eu convido você, talvez que nessa manhã entrou aqui, que talvez você deixou algo na sua casa, você deixou algo na sua família. Desligue agora daquilo que você tem vivido, uma preocupação. Talvez você entrou aqui, mas deixou
algo tão difícil para se resolver lá fora, eu convido você pela fé nesta manhã. O Espírito Santo, ele está trabalhando. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando da tua causa, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. Mas não perca esse momento por nada, porque o Espírito Santo, ele está tocando o teu coração, está curando a tua alma, está curando feridas. E talvez você chegou como aquelas mulheres que chegaram diante do sepulcro de Jesus, esperando encontrar um Jesus morto. E talvez, como diz Lamentações 3:21, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. E a palavra que eu trago para você nessa manhã, aquilo que parece estar morto para você, ele traz vida hoje. Ele traz vida em tua vida hoje, porque Jesus é a nossa vida. Não deixe com que muitas vezes o contexto da história, aquilo que tem acontecido, tire a tua esperança. E o que nos conduz até hoje, na presença de Deus, é a esperança, é saber que um dia nós nos encontraremos com esse mesmo Jesus que ressuscitou. Ele voltará nos ares para nos buscar, e nós como igreja precisamos estar preparados. A palavra do Senhor diz assim, ó: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Nós estamos aqui na terra, e esse retiro, esse acampamento, como foi dito aqui na abertura, meus irmãos, nós estamos aqui para nos encher, para buscar a presença de Deus, para receber mais da porção, daquilo que Ele tem para nós, e Ele está entregando nesta manhã. Enche o teu coração de esperança, e saiba que aquilo que você está vivendo nem se compara, não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Se você puder levantar as suas mãos e dar um glória a Deus aqui, encher esse lugar de glória a Deus, de aleluias, porque Ele é poderoso para mudar a tua história e a tua causa. Aquelas mulheres, elas foram adoradoras extravagantes. O que é ser uma adoradora extravagante? É eu adorar ao Senhor independente do que as pessoas vão pensar. É eu buscar a presença de Deus independente do que as pessoas vão pensar. Eu vou chorar, eu vou pular, eu vou me prostrar diante de Deus. Eu não sei o que as pessoas vão pensar. Eu vou honrar o nome do meu Deus. Nós precisamos ser assim no nosso trabalho. Aonde nós estivermos, nós precisamos honrar o nome do Senhor. E aquelas mulheres, elas saíram dispostas a honrar, mesmo sabendo que aquilo já deveria ter sido feito, mas não tinha dado tempo. Mas elas vão honrar, elas vão até o sepulcro, elas levam especiaria. O que Jesus quer de mim e de você é que nós venhamos honrar o nome dele aonde nós estivermos. Eu estou lá no meu trabalho, é para a glória dele, porque as pessoas, elas vão não por aquilo que eu falo. E hoje em dia, irmãos, existem pessoas que falam: olha, eu sou isso, eu prego, eu sou pastor. Irmãos, depois que as redes sociais, elas estouraram aí nasceram muitos pastores, coaches, aí todo mundo virou pastor, todo mundo virou pregador. Mas não é aquilo que eu falo, é o testemunho que eu dou onde eu estou. Jesus disse assim, ó: vocês serão minha testemunha. Aonde nós estivermos, nós precisamos marcar esse tempo, essa geração. E eu tenho visto que tem uma geração chegando aí. Quem que é pai que está aqui, o filho que está aqui? Aí, ó. Olha, gente, que coisa linda. Quem diria nós, né? Meu filho só não está aqui porque hoje, irmãos, olha, chega a época, pais, que a gente começa, né? Vai, filho. Primeira vez, meu filho tem 10 anos, primeira vez, eles foram com, olha que chique, um resort. Tem uma irmã da igreja que ela comprou uma rota, né, que fala, uma rota lá em São Pedro, e Deus colocou no coração dela, minha esposa, de levar os jovens, né? Ela dividiu um pouco foi ontem, um pouco foi hoje. E eles estão lá, passando esse dia lá, eles ganharam, porque eles têm a cota lá, então uma vez por ano eles podem ficar uma semana lá. Então esses 2 dias eles tiraram para levar os jovens da igreja, passaram dias diferentes. Um pouco foi ontem, um pouco foi hoje, e meu filho foi com ele. Entendem que nós estamos preparando uma próxima geração. E aquilo que muitas vezes nós erramos, não fizemos, nós estamos preparando os nossos filhos. E assim, Jesus, ele conta, rapidamente, não saindo da mensagem, Jesus ele ilustrava muito bem as histórias. Ele conta que um trabalhador, um patrão, ele saiu para salarial. Vou contar nas minhas palavras,
para que você entenda. Saiu um patrão para procurar pessoas para trabalhar na sua vinha. Então imagina, ele chegou de manhã, falou assim: olha, vai trabalhar para mim na minha vinha, eu te pago tanto e você vai. E foi o primeiro bloco de pessoas. Aí um pouquinho mais tarde, ele saiu, procurou mais um pouco de trabalhador, vai trabalhar, combinou o salário com eles, eles foram. Logo depois, mais um pouquinho para a parte da tarde, ele também saiu, procurou e foi levando o pessoal. E no final da tarde foi mais um bloco. Chegando no final de tudo, a hora de fazer o acerto, ele foi pagar: olha, eu te pago tanto, foi pagando a mesma quantidade para todo mundo. Irmãos, a nossa ótica é assim: olha, eu que trabalhei mais, vou ganhar mais, sim ou não? Quem trabalha mais, você ganha mais, sim ou não? Lá no seu serviço, você não falou: estou trabalhando o dobro, aí o fulano está trabalhando menos, está ganhando. Quem é assim? Estou trabalhando. A hora de fazer o acerto, o patrão foi lá, acertou todo mundo igual. Quem veio na primeira hora, quem veio na segunda, na terceira, ele pagou para todo mundo. Aquele que chegou por último, no final da tarde, recebeu a mesma coisa que quem trabalhou de manhã. Aí começou aquela murmuração. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: viu, o que nós combinamos? Qual foi o combinado? Em outras palavras, aquele dito que nós dizemos hoje, Jesus já disse lá atrás: o combinado não sai caro. O que nós combinamos? O que eu combinei com você, eu estou pagando, sim ou não? E eu entendo que na seara do Senhor, na nossa vida, é assim: vieram os da primeira hora, aqueles que desbravaram, que abriram caminho para nós. Pastores lá de trás, você vai lembrar aí, pode ser um pastor que nem hoje está em vida mais, de cabecinha branca. Eu me recordo, eu era criança, irmãos, um pastor chamado Pastor Neves, Igreja Brasil para Cristo, 1990. Aquele homem desbravava caminho. Sabe o que ele fazia? Pegava sua perua Kombi e saía da cidade de Piracicaba, irmãos. Ele passava ali na redondeza Esplanada, Pauliceia, pegava aquela turma, levava para a igreja, depois ele voltava, fazia parte do Pisca, Pompeia, e toda aquela redondeza, voltava. Irmãos, imagina o que esse homem fez. Todo domingo, terminava o culto, a mesma coisa, ele voltava entregando todo mundo. Irmãos, Pastor Neves desbravou o caminho, e esse foi o da primeira hora. Pastor Neves já faleceu há muito tempo. Inclusive na época da pandemia, eu pregando, eu falei dele. Alguém entrou na live e lá falou: é meu tio, conheço ele, é meu tio. E daí essa pessoa me chamou no particular e falou: glória a Deus, eu fico muito emocionado em ouvir essa história do meu tio. Irmãos, vieram os da primeira hora e desbravaram o caminho para nós. Aí vieram os da segunda hora, irmãos, e vieram desbravando caminhos. Chegou nós, irmãos, nós estamos aqui, ó, abrindo caminho para a próxima geração que vai chegar. E aí, irmãos, a próxima geração que está vindo, que são os nossos filhos, eles vão dar continuidade àquilo que nós estamos fazendo. Mas você percebe que aqueles que abriram o caminho lá na frente tiveram um trabalho muito mais árduo, porque era a época de que o evangelho era vergonha, era sinal de vergonha. Eu me recordo, quem aqui é da antiga, que na época da escola falar que era crente, falar que era evangélico, era um sinal de vergonha, o povo zombava. Tinha um de 10, de 30 alunos na sala, tinha um que falava que era evangélico, e aquele era taxado, que era o burro, que era o tapado, que não sabia de nada. Muito tempo foi assim, sim ou não? Lembra como que era? Os da primeira hora, irmãos, tiveram um trabalho árduo. Aí vieram os da segunda, da terceira. Sabe o que eu quero dizer? Isso. O que Jesus disse aqui quando ele ressurgiu, na ressurreição dele, ele deixou esse papel, ele deixou essa responsabilidade para nós que somos igreja. Ele nos fez discípulos. E ele disse assim: ó, agora vocês vão e dar frutos. E nós precisamos entender isso, que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi só benefício para nós, mas nós temos a responsabilidade de conduzir pessoas que estão clamando, porque você está se enchendo aqui, você vai sair daqui revestido. Lá na segunda-feira você vai chegar no teu trabalho, você vai encontrar o mesmo cenário, nós vamos sair da rua, nós vamos encontrar o mesmo cenário, pecado, vai estar tudo da mesma maneira. Mas levanta as suas mãos que eu quero declarar: o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para essa missão.
houve uma morte na cruz, houve uma ressurreição, e quando ele ressurgiu, ele disse assim, ó, paz seja convosco, e ele deixou esta missão. Agora vocês vão me seguir, vocês vão fazer discípulos, vocês vão fazer a diferença onde vocês estiverem. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, você sofre, você passa dificuldades, mas continua firme, porque Deus tem um propósito na tua vida. Ele te escolheu, Ele te chamou com um propósito. Não pare, não desista. Você é o trabalhador que Ele chamou para esta vinha, para abrir caminho, para desbravar, irmãos. Pessoas precisam de você, o mundo está clamando por você, e a Bíblia diz que os homens aí fora, eles clamam pela manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus aqui? Você pode dar um glória a Deus. A Bíblia diz que a humanidade, ela chora, ela geme pela manifestação dos filhos de Deus, e somos nós que vamos fazer essa diferença. Os filhos que estão aqui, vocês não estão aqui em vão. O primeiro acampamento que eu fui, eu pensei assim, eu fui, imagina, irmãos, negrão, do pagode, pagodeiro nato, pastor, agora se converteu a Jesus. Primeiro acampamento, irmãos, é novo convertido. Eu me batizei em novembro, aí tinha dezembro, janeiro, época de fevereiro, mas então tinha 3, 4 meses de convertido. Aí o povo falou, vamos para o acampamento, vamos ficar 4 dias. Eu falei, misericórdia, 4 dias, 4 dias fechado numa chácara, e época de carnaval, né, irmão? O barulho está lá, o barulho está na cabeça. Irmãos, imagina que eu fui, era uma chácara que eu me recordo até hoje, que assim, na época, o líder de jovens, ele tinha assumido a liderança dos jovens há pouco tempo, então ele chegou, não teve tempo de uma preparação do acampamento, não, para não ficar sem acampamento. Foi a melhor chácara que ele achou, mas era uma chácara bem limitada, não cabia quase ninguém, uma piscina, irmãos, que bem reduzida, e a caseira, a pessoa que cuidava da casa era uma macumbeira. Imagina, irmãos. E fomos, irmãos, fomos para aquele acampamento. Irmãos, pensa que foi a melhor experiência da minha vida. Pensa que chegou no último dia, eu não queria vir embora. Não é sobre o lugar, mas é sobre quem está no lugar. É a presença de Deus manifesta nesse lugar. E aqui, irmãos, olha que estrutura maravilhosa. Passei, conheci a chácara do pastor. Olha que estrutura maravilhosa que Deus preparou para você. O ambiente está pronto, já foi cantado, entoado louvores aqui, tudo já está preparado, a casa, o meu coração. Então deixa Deus encher a tua vida, a presença dele. Jesus, ele está vivo e ele está nesse lugar. Nós podemos sentir a presença dele desde a hora que nós entramos nesse lugar. E eu venho dizer para você, o Jesus que morreu, que ressuscitou, ele está realizando coisas grandes e firmes na tua vida. Basta você crer, basta você permanecer. Não pare, não desista. Faça como disse o apóstolo Paulo, quando ele se converte a Cristo, irmãos, aquele homem perigoso, irmãos, aquele homem que todos temiam a ele, quando ele pegava alguém pregando a palavra de Deus, ele levava encarcerado, ele chicoteava, ele açoitava, irmãos, quando ele se converteu, irmãos, foi uma conversão tão forte, uma história tão linda, que você vai encontrar lá em Atos 9, aquele homem que se converte no caminho de Damasco, quando estava indo perseguir a igreja. Aí, irmãos, quando Jesus entra em cena, Jesus vivo que nós pregamos, não tem como, irmãos, há uma mudança na vida do ser humano. Então aquele que roubava, aquele que matava, aquele que fazia coisas que não agradavam a Deus, ele começa a viver uma vida reta, porque quem faz a obra não são homens, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. O homem pode dar as coordenadas, ele pode direcionar, mas quem muda a história é o Espírito Santo. Então, quando Paulo ele tem essa mudança, ele diz, olha, hoje eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo entendeu, não sou eu, mas quem vive. E sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, ó, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu quero dar uma pausa aqui, irmãos, não deixe o passado prender você, porque se Paulo fosse exaltar o seu passado, ou se ele fosse valorizar o seu passado,
passado dele foi de perseguição, foi sanguinário, irmãos. Mas Paulo entendia: quanto a mim, eu não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, e isso eu oriento você nessa manhã: faça isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lá atrás eu fui traído, lá atrás eu fui machucado, lá atrás eu tive percas, olha, lá atrás falaram isso para mim, lá atrás eu ouvi tantas coisas. E é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O seu passado não faz mais parte de você. Jesus diz assim: eis que eu anuncio novas. O Evangelho é boa notícia. Eu tenho a boa notícia: Jesus tem coisas novas para você. Traga à memória aquilo que te traz esperança, porque muitas vezes a nossa mente, ela está voltada a pensar coisas que só nos faz regredir. Muitas vezes a nossa mente fica focada: olha, mas aconteceu isso, mas eu vi isso, olha, eu fui machucado assim. Irmãos, traga à memória aquilo que te traz esperança. O mesmo apóstolo Paulo diz assim: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, irmãos, se há alguma coisa de bom nisso, então nisso pensai. Irmãos, que a nossa mente seja ocupada com coisas boas. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Jesus, Ele está vivo, Ele está aqui neste lugar, Ele habita em nós. Que a tua mente seja treinada todos os dias para lançar fora aquilo que não provém, porque o diabo todos os dias vem com uma arma forte contra a tua mente. Ele vem todos os dias lançando dardos contra a tua mente para tentar fazer você parar. O inimigo, ele é especialista em lançar dardos contra a tua mente. Você sabe que tudo começa aqui, tudo na nossa vida começa aqui, irmãos. Se nós colocarmos alguma coisa aqui, pode ter certeza, isso vai acabar se materializando, isso vai acabar se tornando algo real na nossa vida. Então treine a sua mente, comece a pensar coisas boas, comece a entender que Deus, Ele tem coisas grandes para a tua vida, e não deixa com que o diabo coloque coisas na sua mente, e que isso venha contaminar o teu coração. A sua mente precisa ser purificada, a minha mente precisa ser purificada, e todos os dias nós temos essa batalha interior, todos os dias nós temos esses dardos. Talvez, aqui mesmo, muitas vezes vem coisas, pensamentos em você, lança fora, fala: Espírito Santo, eu sei que eu estou aqui nesse lugar, porque o Senhor tem um propósito daqui dentro desse lugar, o Senhor tratar na minha vida. Eu sei que daqui desse lugar eu vou sair revestido. Eu sei que eu não entrei nesse lugar em vão, Pai. Eu sei que é uma preparação do Senhor. Eu sei que é um tempo que o Senhor tem de tratar na minha vida. E eu sei que daqui eu vou sair, para que quando eu sair desse portão para fora, o mundo seja impactado, as pessoas sejam alcançadas, porque eu sairei daqui cheio da Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, teve um propósito a morte de Jesus, foi a salvação da nossa alma. E vamos continuar, irmãos, levar esse evangelho. Não vamos parar. Até a vinda de Jesus nós vamos anunciar. E, irmãos, quando eu citei o pastor Neves, 1990, 92, 93, foi toda essa época. Olha, irmãos, os frutos que ele deixou. A minha casa, a minha família, a minha vozinha faleceu com 104 anos, irmãos. Faleceu em 2005. Pregou para a família inteira. Se converteu com 60 anos, irmãos. Olha aqui. O que o Senhor realiza através da vida de uma pessoa que se dispõe a servir. Aí, finalizando aqui, aquilo que nós dissemos, às vezes aquilo que você acha que tem menos valor, porque quando a Bíblia diz sobre nós somos membros do corpo de Cristo, todo o corpo, todos os membros que existem no nosso corpo, ele tem uma devida importância. Tudo que nós temos no corpo, irmãos, eu olho no corpo humano, eu vejo a perfeição de Deus. Tudo que nós temos no nosso corpo, nada, irmãos, que você encontrar no seu corpo, você vai falar: isso aqui não serve para nada. Tudo tem. Irmão, imagina o nosso nariz fosse para cima, ninguém ia tomar banho. Imagina, irmão, você viu que a água ela desce certinho, tem uns lugarzinhos. Falei: olha Deus, Deus ele fez tudo certinho, irmãos. E quando você começa a assistir alguns vídeos de médicos falando sobre o funcionamento do nosso corpo, irmãos,
até aquilo que a gente acha que tem menos importância, é um membro muito valoroso no nosso corpo. Só sabe quem não tem um membro do corpo, a importância que ele tem, sim ou não? Aí eu digo para você, você tem uma importância. Talvez você fala assim, eu não sei tocar, não sei cantar, não sei, talvez tantas coisas que tem para fazer na igreja, não sei fazer nada, pessoal. Você tem uma grande importância no corpo de Cristo. Vós serei minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, talvez dentro da igreja, que você acha que tem menos importância, que você acha que tem menos, digamos assim, humanamente falando, status. Você fala, olha, eu estou lá escondidinho. Aquelas mulheres, elas serviam Jesus no anonimato. Mas você vai perceber, em todos os lugares teve esse toque de excelência das mulheres. Porque aquilo que parecia ser menos importante, e eu me recordo de uma mensagem pregada lá atrás, muito tempo atrás, o pastor dizia que aquelas mulheres eram como os ferros que seguravam a estrutura do ministério de Jesus. Os homens, você viam eles ali pregando, fazendo, Pedro andando sobre as águas, mas aquelas mulheres, aonde você observava com excelência. Então, irmãos, a importância que nós temos dentro do Evangelho, até através dela, Jesus, ele cumpriu o seu ministério. E aí, irmão, você vê lá no final, elas fazendo aquilo que deveria ter sido feito, e elas foram buscar o corpo de Jesus, mas elas receberam a notícia, ele não está mais aqui, mas diga aos discípulos que eu vou adiante dele. E eu quero dizer aos discípulos, o Senhor vai adiante de você, ele está indo na tua frente. E hoje, essa mensagem que o Espírito Santo coloca no coração, eu convido você a fechar os seus olhos. Ele tem poder para mudar toda a história. Ele tem poder para mudar o curso da tua história. Eu sei que muitas vezes é difícil. Muitas vezes você chega, você olha para a sua vida, você olha para aquilo que você tem vivido, você fala, eu não vou suportar, eu não vou conseguir, está muito farto, está muito pesado, a caminhada está muito difícil. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Essa é a mensagem que Jesus diz para você: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome vocês pedirem ao meu Pai, Ele vos conceda. Ele tem poder para mudar a tua casa, Ele tem poder para mudar o teu esposo, Ele tem poder para mudar os seus filhos, Ele tem poder para mudar a sua esposa. A preocupação agora é você se derramar nele. A preocupação sua é você se derramar na presença dEle, porque as demais coisas Ele está realizando na tua vida. Que você nesta manhã abra o teu coração e deixe o Espírito Santo trabalhar. Tira a tua mão e deixa com que Ele faça, porque quando nós queremos colocar a nossa mão, nós erramos, nós precipitamos. O Jesus que vive e reina para todo sempre, Ele está cuidando. Parecia ser um dia de luto, um dia de tristeza, mas aquele domingo foi marcado pela ressurreição. Talvez parece ser luta aquilo que você está vivendo, tristeza, parece ser o fim aquilo que você está vivendo, como parecia ser o fim para todos aqueles que estavam vivendo aqueles dias, inclusive aqueles discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Você percebe através da fala daqueles homens que aquilo que eles estavam vivendo naqueles dias era tristeza, e as notícias que
que estavam circulando para aquele lugar é que Jesus havia morrido. Mas a Bíblia diz que logo mais tarde Jesus se apresenta em um lugar onde os discípulos estavam reunidos e diz: paz seja convosco. Ele diz essa manhã: paz seja convosco. No tempo do teu luto, paz seja convosco. Nos teus dias de tristeza, paz seja convosco. Que a paz que excede todo entendimento esteja convosco. Oh, canta Ele é poderoso. Vem, Senhor, sobre esta vida nesta manhã. Venha tocar, Senhor, este coração nesta manhã. Oh, Senhor, esta pessoa que entrou aqui, Pai, com a expectativa de que o Senhor vai fazer algo extraordinário neste lugar, e o Senhor já está fazendo. Obrigado, Espírito Santo, por esta manhã. Obrigado por esse culto, Senhor, por o Senhor nos permitir estarmos aqui na Tua presença. E nós te adoramos, Senhor. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Pai. Tu és poderoso. Oh! Vem, Espírito, enche os corações nesta manhã. Vem, 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 Espírito, vem, Espírito Santo. Traz de volta a esperança neste coração. Ressuscita, Senhor, aquilo que está morto dentro dos corações. Traz algo novo nesta manhã. Dá vigor àquele que está cansado. Levanta aquele que está caído nesta manhã. Eu sei que o Senhor tem algo novo. Eu sei que o Senhor tem algo novo. Oh, Tu és poderoso, poderoso Deus. Tu és poderoso, poderoso Deus. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma encha da presença dEle. Aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, diga a Ele: poderoso Deus. Tu és poderoso Deus, poderoso Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder daquele que em nós opera. Ele está aqui nesta manhã.